né? Aquilo é uma forma cultural de entender. A gente passou por um período de muitos jogos de futebol. A gente vê, eles chamam escolas de futebol, mas culturalmente são formas de se jogar futebol, né? Como os homens se portam dentro do campo. Não é da mesma forma como a gente faz esportes, como a gente faz cinema, como a gente faz televisão. Impressionante, porque se tu nunca sai do teu meio, se tu nunca lê, e a leitura eu acho que é um dos elementos assim mais democráticos, à medida que tu saiba ler, porque você não precisa viajar para poder conhecer outros mundos. Você vai para a leitura, você vai para uma enciclopédia, você vai para um livro de literatura, você vai para um livro técnico. Carla, e os meios de comunicação social são estruturas, dispositivos de cultura? Olha, Sibila, acho que tudo depende do uso que se faz deles, né? Aí a gente, por exemplo, hoje fala... Hoje não, mas é um conceito que se tornou até... quando eu falo assim para os alunos, eu digo, mas sabe qual é que evoluções nós temos em torno disso? Por exemplo, a Agenda 7. Um assunto lá está em pauta, todo mundo fala daquilo, todo mundo traz não só o que há de novo, de informativo naquilo, mas aí o que os arranjos diferentes, né, com que tu vai tratando aquele tema para ele se tornar cada vez mais atrativo. Em vez de você investir em novos olhares, em perspectivas diferentes, em temáticas que estão aí pululando, você vai bater em cima daquilo ali, não estou falando, o canal tal, o veículo, qualquer um. E aí você, por exemplo, para pensar, nós falamos em cultura hoje aqui. Aí, às vezes, um editor de um caderno cultural, por exemplo, ele prefere falar de a família Restart, que está muito em voga agora entre os adolescentes, e aí não tem noção... Eu não sou adolescente, que eu nem sei do que ela Não, tá eu falando. só sei por causa da palestra da moça lá da Zero Hora, que falou que o canal rural teria sido entendido pelos telespectadores que o canal rural iria passar um VT, um show da família Restart. Aí eu fui buscar o que era a família Restart. Também estou desatualizada. Nossa, a menor Mas ideia. aí, tu para e pensa, né? Família Restart... daí sai uma reportagem sobre o que é, por exemplo, a família Restart, sobre a tribo que ela manifesta. Falar o que é, né? Pois é uma tribo aí, é uma banda que representa uma tribo, um novo termo, né? Que nem Papo Cabeça, lá nos anos 70, hoje é tribo. Tribo e aí, é antigo. Não, mas hoje está mais em voga do que nunca. É que o tribalismo, depois daquela definição... Que tribo hoje... Né? Quem fala tribo hoje nem sabe o que era o tribalismo do Mafezoli, né? Mas o Mafezoli é muito... O que acontece? Você, em vez de falar de, por exemplo, quantos grupos de dança de rua, que é uma manifestação cultural que nós temos, quantos nós temos em Santa Maria ou no Rio Grande do Sul, como é que isso funciona, que cultura é essa, que traços são esses, que herança é essa? Aí você, em vez de falar disso, você fala de coisas que estão, sabe, lá, não sei em que círculo. Tudo bem, é legal saber. É legal poder ter acesso a isso, proporcionar isso às pessoas, mas eu acho que também... É o equilíbrio, né, Carla? É um pé no que está acontecendo aqui, mas também acho importante, né, dar o contexto contemporâneo do mundo, que nós temos essa cultura de acesso hoje, né? Mas tu sabe, Sibila, que eu queria te dizer uma coisa. Diga. Eu queria contar uma coisa que eu acho que foi muito boa, pelo menos pra mim. Fala, Carla. Perguntou pra nós assim... o que vocês fariam, né? Estão introduzindo uma criança no que é ser do mundo, né? O que é o mundo? Meu filho, tu tá aprendendo agora, eu vou te mostrar. Eu achei tão interessante o método que a minha mãe e meu pai usaram comigo, sabe? Como é que foi? Era assim, eu não sabia ler. Eu me lembro de coisas desde que eu tinha uns 2, 3 anos, né? Impressionante. Aí, eu me lembro assim, eu não sabia ler, mas eu nunca me esqueço daqueles primeiros livros que tinham só ilustrações, quando eu não tinha nenhuma condição ainda de entender uma letra. A minha mãe já me dava aquilo e daí, me deu uma sala só pra mim, né? E aí, lápis, giz de cera, coisa assim. Minha filha, aqui tu pode riscar. Até onde tu alcançar, tu pode desenhar. Aquilo foi maravilhoso. Porque quando eu comecei a entender, a partir das ilustrações, depois tu vai entendendo que, poxa, ler é muito melhor, né? Porque tu não só decodifica uma imagem, mas tu vai começando a entender o que as palavras vão te dizendo. Quando eu comecei a ler,
automaticamente eu queria escrever, porque eu já tinha o traço desde que eu entendi o que era uma imagem, um desenho, eu queria fazer igual. Quando eu comecei a ler, eu queria fazer igual. E aquilo te move a querer saber mais, ler mais, escrever mais, para ter outras ideias. E a partir daquilo ali, tu vai te desenvolvendo. Nós vamos passar para algumas dicas também culturais, mas antes eu também acho importante na cultura tu entenderes o passado, né? Tu entenderes essa evolução. Então, por isso que eu acho a história para jornalistas que contam o mundo, há uma razão de ser. Eu acho que a leitura, ela te traz um mundo aberto do que passou também, né? Por isso que eu gosto muito de ler muitas biografias. Eu adoro, porque dá um contexto, né, daquela época, as práticas sociais. A mim me abastece muito, sabe? Biografias. As biografias. E aí pode ser de diferentes formas, no cinema, né, nos livros, enfim, mas gosto muito. Bem, como é praxe do programa, cada uma de nós vai dar uma dica hoje para colocar um tijolinho na cultura de vocês. Não com essa pretensão, é claro, né? Mas algo que acrescente, né? Uma visão aberta, contemporânea, dessas práticas sociais, né? Que a gente tem que entender. Olha, eu estava pensando, tem uma coisa que está me agradando muito na cidade. E assim, além da leitura, uma das coisas para mim mais prazerosas é conversar com as pessoas, mesmo com as pessoas que eu não conheço. Eu tenho esse hábito. 2h13 eu estou conversando na rua e tal. Então, é bem Paula, né? É bem Paula. Mas uma coisa assim que está me agradando muito é ver a Rio Branco. Tá muito lindo. Rio Branco, assim, e a gente tem aquele mural que foi feito para a cidade e tal. Tu olhar lá uma imagem histórica e tu vê agora esse novo comportamento, nossa, a gente pode ocupar novamente, como é que a gente vai fazer essa ocupação? Será que a gente vai usar aquilo ali para se sociabilizar mais, para se encontrar? Essas pessoas vão ali, vão tomar chimarrão à tardinha, mas está tão bonito de olhar,